Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É sempre uma alegria receber você e sua família na nossa igreja. Tem sido um prazer para mim servir a Deus junto com você, criança, adolescente, jovem, adulto. Eu agradeço o seu empenho juntando os alimentos para formar as cestas de amor, cestas de alimentos que têm abençoado as famílias. Agradeço também porque você tem servido a Deus, servido a IBLE, através do seu tempo, dos seus talentos e dos seus tesouros. Agradeço você também que tem participado nas quintas-feiras do nosso encontro de oração e comunhão, comunhão e oração. Nessa quinta-feira foi uma grande bênção. Ouvimos um testemunho, cantamos, oramos, meditamos um pouco na mensagem. Tem sido um grande encorajamento para mim e para a minha família. Tem sido para a sua também? Próxima quinta-feira, conto com a sua presença. Eu agradeço a Deus também, que Ele tem nos dado muitas oportunidades nesses dias para servir, para ser uma bênção na nossa cidade e região. Vamos orar nesse momento para que Deus continue nos abençoando e nos usando, que Ele trabalhe em nós e através de nós, ou seja, através da sua vida e da sua fidelidade. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pelo tempo que nós temos agora para nos reunir, para louvar, para te adorar. Ó Deus, de saber que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ó Deus, tem as dificuldades, tem as coisas da vida, mas a nossa alegria está no Senhor. Eu agradeço, Pai, pelas famílias da IBLE, agradeço pelas pessoas e famílias que têm participado dos nossos cultos online, que o Senhor esteja abençoando cada família, ó Deus, a sua cidade, o seu estado, assim como também quero lembrar, Deus, do irmão Isaías, que o Senhor continue cuidando dele, tenha misericórdia, Pai, para que ele possa estar firme, servindo ao Senhor, abençoa a família dele, abençoa as famílias, ó Deus, que servem ao Senhor. Eu lembro, ó Deus, da Renata Costa. Eu peço para que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da sua saúde, cuidando também do Alesi, que ele cresça e que em breve, ó Deus, ele possa te conhecer como Salvador também. Abençoa aquela família. Abençoa as famílias da IBLE nesses dias difíceis. Ó Deus, continua suprindo as nossas necessidades. Nós somos necessitados do Senhor, da Tua palavra, da Tua direção. Continua nos guiando, ó Deus. E também nas oportunidades que o Senhor nos der, nos encha de coragem, Pai, para falar, para agir, para ser uma bênção na nossa cidade, para o nosso bairro e principalmente no nosso lar. Trabalhe em nós e através de nós. Ó Deus, que o Senhor seja louvado e adorado através das nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, louvar ao nosso Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Estamos em uma época de isolamento social. No passado, já vivemos em uma sociedade cristã. Agora estamos na Babilônia. A cultura é hostil. O sistema é antibíblico. Mantenha seus valores. O ser humano quer ser adorado. Todos adoram e servem a alguém. A pergunta é a quem? Eu mesmo? Meu trabalho? Meus bens? Minha família? Minha igreja? Meu corpo? Uma celebridade? E Deus? Mantenha o foco. Muitos se corrompem por milhões, bilhões, outros por bem menos. Ninguém está vendo. Todo mundo faz isso. Ninguém vai saber. Deus entende. Mantenha sua integridade. Nova série de mensagens. Ouse ser firme. Bem-vindo à nossa nova série, Ouse Ser Firme. E nós vamos estudar hoje Daniel capítulo 1.
Abre sua Bíblia ou vai para lá, Daniel, capítulo 1, nós vamos ler, em seguida nós vamos orar. Daniel, capítulo 1, verso 1 diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e dos nobres, jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Verso 15. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. Verso 20. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela venha de encontro às nossas necessidades nesses dias em que vivemos. Fala ao nosso coração, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, trabalhe em nós e através de nós, que possamos Te agradar com as nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouse ser firme e hoje mantenha seus valores. Mantenha seus valores. O contexto aqui, Daniel era um judeu, ele era de Judá,
E no ano 605, o rei Nabucodonosor invadiu, sitiou Judá e a conquistou. Isso porque Deus a estava disciplinando. O povo judeu estava vivendo, mas eles estavam em pecado e não se arrependiam. Profetas falaram, advertiram e mesmo assim eles não quiseram abandonar o caminho mau e se voltar para Deus em arrependimento. Então Deus disciplina o povo. Verso 2 fala: o Senhor entregou nas mãos de quem? De Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá. E aí Daniel, ainda um adolescente jovem, entre 14 a 17 anos, ele e seus amigos e outros são levados para a Babilônia, para ali aprenderem a cultura, a língua deste império, para que eles servissem e os outros exilados que chegassem. A Babilônia por 2 vezes invadiu e levou exilado muitos outros judeus. E Daniel e seus amigos estavam ali para aprender a língua e quando esses chegassem, eles servissem ali como líderes. Mas o caminho não é fácil, porque Daniel e seus amigos, eu acredito, cresceram em lares nobres, onde foram ensinados sobre Deus e sobre sua palavra. E nós vamos ver em Daniel, nesse livro, escrito pelo próprio Daniel, ele escreve para encorajar esses judeus exilados e para mostrar o plano de Deus para eles. Mantenha seus valores. Eu acredito que Daniel e seus amigos aprenderam, foram ensinados sobre Deus e sua palavra em casa. Vamos ver se isso modifica ou se isso ajudou de alguma maneira Daniel e seus amigos a passarem pelas provas da vida. Nessa noite, mantenha seus valores, em primeiro lugar, diante das dificuldades. Mantenha seus valores diante das dificuldades ou das tragédias da vida. Olha, versículo 1 e 2 fala: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E isso porque, verso 2, fala que Deus, o Senhor, entregou nas mãos de Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá, ou seja, entregou o povo, a nação e parte dos utensílios do templo de Deus. Daniel viveu em uma geração que se corrompia. Eles estavam sendo disciplinados por Deus, porque eles não se arrependeram. Daniel, ele era um adolescente, mas ele conhecia a Deus. Ele era um jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele era um jovem que não temia, que não se envergonhava de servir a Deus. E muitos outros não estavam vivendo dessa maneira. Daniel viveu em uma geração que estava colhendo o que os seus pais semearam, plantaram. Fala quando o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e ali a nação. Os judeus estavam em desobediência constante contra Deus, sem arrependimento. Alguns profetas haviam advertido o povo para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Tanto que no ano 605, nós vimos que Judá foi sitiada, conquistada por Nabucodonosor, ou seja, pela Babilônia. E aí nós vemos que Daniel, ele teve muitas perdas. Estamos falando aqui, nesse primeiro ponto, para manter os seus valores diante das dificuldades. Daniel perdeu muitas coisas. Ele perdeu sua família. Ele foi levado de sua família, de seu lar, de seus amigos, de seus vizinhos. Ele não tinha mais ali a companhia da mãe, a companhia do pai. Ele perdeu sua nacionalidade.
Seu país foi invadido, foi conquistado pela Babilônia. Daniel foi tirado de sua pátria, de sua cidade, daquele lugar seguro onde ele vivia. Daniel também perdeu a sua liberdade. Ele saiu de casa, não como um estudante, mas como um escravo. Ele foi levado para outro país como um escravo. Ele não era dono da sua vida e nem da sua agenda. Ele não podia marcar para ir a algum lugar, ele não poderia marcar para se divertir. Ele tinha um dono, e o dono dele era a Babilônia. Ele também perdeu sua religião. Aqui o texto fala, parte dos utensílios do templo de Deus foi saqueado, levado para o templo do Deus, ou dos deuses, dos babilônios. É interessante aqui nós fazermos uma comparação entre Judá e Babilônia, o povo de Deus, né? Judá, rei Joaquim e o rei babilônio, Nabucodonosor. Aqui fala sobre o templo de Deus e o templo do seu Deus, ou seja, o templo do Deus da Babilônia. Aqui fala sobre tesouros, né? O utensílio do templo de Deus. E foi levado para o templo, ou o pôs na casa do tesouro do seu Deus. É interessante porque para eles, para os babilônios, conquistar esses utensílios ou deidades dos outros povos era crido por eles que provava a superioridade do Deus vencedor, do Deus babilônico. Ou seja, e aqui fala também sobre Judá e fala também sobre a Babilônia, e aí você viu no texto que ele fala terra de Sinar, outro nome dado para a Babilônia. Os judeus reconheciam apenas um Deus, somente o Deus dos exércitos, mas a religião babilônia, ela reconhecia outros deuses. Diante de toda essa situação de dificuldade, né, do passado, de tragédias, Daniel não perdeu sua fé em Deus. Ele sabia que Deus estava disciplinando o povo. Daniel que escreve isso, e ele coloca o Senhor, entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei e a nação. Daniel e seus amigos tinham tudo para se revoltar. Afinal de contas, ele passou por algo que trazia sofrimento. Mas em nenhum momento nós vemos Daniel e seus amigos com a ideia de vingança. Eles não ficaram com raiva de Deus também. Não ficaram com raiva de Deus. Daniel e os seus amigos perderam família, perderam o bem-estar, a segurança do seu lar e do seu país, mas eles não ficaram com raiva de Deus. Eles foram uma bênção para a Babilônia. Lembra de Jeremias 29:7? Nós estudamos alguns domingos atrás, já faz um tempinho, mas diz assim, Jeremias 29:7: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque dela será a vossa prosperidade. Jeremias estava falando sobre o exílio dos judeus na Babilônia. E Daniel e seus amigos estavam vivendo isso. Eles trabalharam pela prosperidade da Babilônia. Você vai ver isso no decorrer do livro de Daniel. Daniel ora pela cidade. E dela, Deus supriu as necessidades deles. Como você tem reagido diante das dificuldades? Você tem sido uma bênção para a sua cidade? De que maneira você tem feito isso? Nesses dias que nós estamos enfrentando, como você tem agido, o que você tem feito para ser uma bênção da sua cidade? Como você tem reagido diante das dificuldades de saúde, das dificuldades financeiras, das dificuldades político-econômicas que nós enfrentamos? Como você tem reagido nas redes sociais? O que você tem escrito? Como você tem tratado as autoridades?
Você é uma bênção ou você é uma maldição? Mas nós vimos que Daniel e seus amigos, eles mantiveram os seus valores diante das dificuldades. Em segundo lugar, mantenha seus valores diante das oportunidades. Olha aqui, nós temos agora um contraste, né? Falamos primeiro sobre dificuldades, tragédias e agora oportunidades, grandes oportunidades da vida. Elas chegam de vez em quando. E aí nós vemos aqui que Daniel e seus amigos foram escolhidos para estudar na Universidade da Babilônia. Olha, versículo 3. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. E Daniel e seus amigos, eles entraram nessa universidade, a melhor universidade da Babilônia, ou seja, eles foram selecionados e o objetivo aqui era formar jovens que amassem ou que aprendessem a amar a Babilônia e se tornassem divulgadores da cultura da Babilônia. Cultura. Zuck diz assim: portanto, a cultura envolve o que as pessoas pensam, creem, dizem, fazem e produzem. Olha que interessante, cultura, né? Então, eles passaram no vestibular de uma faculdade federal. Era uma faculdade que muito difícil, mas eles passaram. O vestibular era composto de 3 exames. Primeiro, qualidades sociais, ou seja, linhagem real e dos nobres, passou. Olha só, eles eram diferentes. Segundo exame, qualidades físicas e morais. Jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Mais uma vez, eles tiveram nota 10. Terceiro exame, qualidades intelectuais. Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e competentes para assistirem no palácio do rei. Pessoas com capacidades para trabalhar, para servir com agilidade e instrução. E eles tinham isso e eles passaram no vestibular. E essa universidade da Babilônia era algo fantástico. Por quê? Porque eles receberam a promessa de emprego e sucesso profissional. Olha que interessante, versículo 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. O curso era intensivo, duração de 3 anos. E totalmente grátis. Olha que coisa interessante. Totalmente grátis. A comida e a bebida era de graça. O ensino era de graça. Garantia de emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Uau! Era tudo que um jovem queria na vida. Era tudo que um pai poderia sonhar para os seus filhos. Faculdade federal, tudo de graça, garantia de emprego e sucesso profissional. E eles receberam também novos nomes. Olha que interessante. Versículo 7. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes. A Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Interessante o contexto cultural disso. Isso era feito para ligar os aprendizes, ou seja, os alunos, aqueles que estavam matriculados nessa universidade, aos deuses locais, em vez de apoiar a antiga lealdade religiosa que eles tinham antes. Quem estudava nessa faculdade iria aprender e incorporar aquilo, ou seja, a cultura e a língua. Daniel significa Deus é meu juiz, mas deram outro nome para ele, Beltesazar. Bel, proteja,
o rei, uma divindade ou um deus local, um deus dos babilônios. Ananias significa o Senhor é gracioso ou o Senhor é misericordioso. O nome dele agora é Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como o Senhor. Foi chamado de Mesaque, quem é como Vênus. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Agora ele chama Abednego, servo de Nego. Nebo, deus da vegetação. Com isso, a Babilônia queria que eles esquecessem o passado. Entre os hebreus, o nome era resultado de uma experiência com Deus. Os pais davam nomes ali, nomes especiais para os filhos. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e seus amigos e plantar novas convicções, deuses em seus corações. A Babilônia educa. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Nós não estamos vivendo em uma sociedade ou em uma cultura cristã. Daniel chegou aqui na Babilônia, não estou mais em Judá, não estou mais na nação judaica. Ele estava vivendo em uma nação babilônica, não era mais a nação dos judeus. Eu e você, nós não vivemos em uma nação, nós não vivemos em uma cultura, em uma sociedade cristã. Por isso, nós temos que ter cuidado. Mas também, tudo em nossa cultura é ruim? Acredito que não. Nem tudo na cultura é ruim. Aquilo que é bom, aquilo que tem boa moral, podemos usufruir. Mas aquilo que é ruim, aquilo que é de moral baixa, devemos ser contra. Aquilo que é contra Deus, nós também somos contra. Algo também, para nós, os pais de Daniel não estavam presentes. Daniel foi ensinado, e aí ele chega agora numa nova cultura, numa nova nação, e será que nós temos que receber tudo o que a cultura, a sociedade impõe? Eu percebo que alguns têm agido dessa maneira. Tudo que é dito, as pessoas aceitam e recebem aquilo como aquilo fosse a única instrução. O cristão, ou os cristãos, eles seguem, eles são guiados por Deus e por sua palavra. Tudo deve passar pelo filtro da palavra de Deus, independente de quem diga ou faça. Vai aí uma pergunta. O que estão ensinando aos nossos filhos? Quais valores estão sendo arrancados de seus corações? O que estão plantando em seus corações? O que você, pai e mãe, tem feito para educar e preparar seu filho ou seus filhos para esse ambiente que nós vivemos, a Babilônia? Será que os pais de Daniel e de seus amigos ensinaram a palavra e o caminho de Deus para eles? Será que esse ensino de seus pais fez alguma diferença na vida deles? Eu acredito que sim. Isso é um grande alerta para mim e para você, pai. Nós estamos vivendo na Babilônia. Abra os olhos, abra a mente, cuide dos seus filhos. E você que é filho, abra os seus olhos. Aquilo que você tem aprendido, você tem passado pelo filtro da palavra de Deus?
Cuidado com as grandes oportunidades. Nós temos que ter cuidado. Por último, mantenha seus valores diante das pressões. Daniel, capítulo 1, nós vamos ver dos versos 8 até o final, até o 21. Diante das pressões, manter os valores. Quando eu estou falando sobre valores, eu estou querendo dizer que Daniel, ele aprendeu dos pais. Ele foi ensinado, ele foi educado. Ele e seus amigos foram educados na palavra de Deus e no caminho de Deus. E como que eles vão manter esses valores diante das pressões da vida? Daniel tomou uma decisão radical. Eu gosto dessa palavra, radical. Qual foi a decisão que Daniel tomou? Verso 8, Daniel decidiu não se contaminar. Olha, Daniel 8, verso 1. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Provavelmente, as comidas e as bebidas eram dedicadas aos ídolos, aos deuses ali daquele local. E na palavra de Deus é bem claro falando para eles não adorarem e não prestarem cultos aos deuses de outras terras. Alguns alimentos servidos, talvez ali, eram proibidos pela lei de Moisés. Leia Levítico capítulo 11, depois eles tinham ali uma dieta, eles não poderiam comer certos alimentos, alguns eram proibidos. Mas na palavra de Deus e na lei de Moisés não há nada em relação ao vinho. Daniel decide não beber o vinho, e você percebe que era uma porção diária, todos os dias eles deveriam beber, não fala quantas vezes por dia eles deveriam beber e comer essas iguarias do rei. Mas é interessante porque fala também que eram algo que o rei determinou, essa porção, e do vinho que ele bebia. Era algo que o rei, ele partilhava e compartilhava ali daquela comida e do vinho também. Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar. Ele pediu permissão para não se contaminar. Olha que interessante. Ele pediu permissão para não se contaminar. Verso 8, segunda parte. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Muitos diriam hoje, não é? Daniel, você está sendo muito radical. Puxa, por que criar casa com uma coisa tão pequena? É só comida, é só bebida. Daniel, pense em como você vai ser uma bênção. Você fazendo essa universidade, indo trabalhar lá diante do rei, que bênção que você vai ser para o povo de Deus. E ele poderia pensar, né, Daniel, né? Vou fazer só uma concessão, só algo pequeno, né? Deus sabe que meu coração é dele. Vou ceder só nesse ponto. Mas não. Daniel, o seu grande projeto de vida era honrar a Deus. E ele era um adolescente, ele era um jovem. Ele estava disposto a ser preso ou até morrer do que ser infiel a Deus. E você? Qual tem sido a sua decisão diante das situações? Pecar contra Deus? Pastor, mas é o meu sonho. Ou outro diz, ou a outra, foi por amor que eu fiz isso. Um pastor disse assim: sacrificar a verdade por amor é uma das melhores ideias do diabo. Isso não é de Deus, disse Josemar Bessa. Daniel se manteve firme. Ele tomou uma decisão radical. Eu não vou pecar contra Deus. E aí sabe o que ele fez? Ele foi atrás de saber quem era o líder para ele pedir a permissão para não pecar. E Deus o ajudou. O que Deus fez por Daniel? Olha o verso 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte
do chefe dos oficiais. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão, ou seja, Daniel ganhou confiança do chefe ali dos eunucos, que no verso 10 fala para Daniel, ele ouve Daniel e aí ele fala, ó, eu tenho medo de morrer, né? O Nabucodonosor me encarregou de algumas coisas, ou seja, trazer jovens nobres, né, de boa aparência, capacitados. O rei determinou a porção, ou seja, aquilo que eles iam comer e beber, o tempo que eles iriam fazer isso. Se o rei achasse ou percebesse Daniel e seus amigos abatidos, ou seja, fraco em relação aos outros jovens, o chefe dos eunucos, Aspenaz, poderia ser morto. E ele abriu o coração e falou, eu tenho medo, né? Mas Daniel tem um plano. Daniel, ele tem ação, ele é um jovem de ação. Olha, verso 8 fala, então pediu permissão ao chefe dos eunucos. Aí agora verso 11, então Daniel disse ao encarregado, ou seja, ao cozinheiro-chefe, Daniel não tinha medo de falar, não tinha vergonha, se isso colocasse a honra de Deus em jogo, ele não queria pecar contra Deus. E aí ele propôs para o encarregado uma experiência, ou seja, com Daniel e seus amigos. Por quantos dias? 10 dias. Ele falou, olha, dá para a gente só legumes e águas. E aí verso 14 fala que o encarregado aceitou o pedido. Verso 15 fala que depois de 10 dias, olha o verso 15, passado 10 dias, a aparência deles, de Daniel e de seus amigos, era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Aquilo que Daniel propôs, aquele plano para não pecar contra Deus, parece que Deus abençoou. Parece que aquela comida fez efeito. E eles ficaram com uma boa aparência e forte. Olha o verso 16. Então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes e água. Ou seja, durante os 3 anos, eles não pecaram contra Deus nessa parte. Mas eles foram atrás e Deus os ajudou. Deus abençoou Daniel e seus amigos. Eles não se contaminaram. Daniel e seus amigos confiaram em Deus. Olha o versículo 17. No caso desses 4 jovens, Daniel e seus amigos, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. Interessante, mais uma vez, né? Porque aqui fala que Deus, o que Deus fez por eles? Deus os capacitou para viver na Babilônia, no presente e no futuro. Haviam outros jovens, né? Olha o versículo 6. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá. Haviam outros jovens ali, mas você percebeu que Deus abençoou Daniel e seus amigos de maneira diferente. Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. Cultura e ciência? Conhecimento? De que lugar? Da Babilônia. Olha, da Babilônia. Eles estavam ali estudando na faculdade da Babilônia, aprendendo o quê? A cultura e a língua da Babilônia. A escola e a faculdade não tiram a fé de ninguém. Talvez você já ouviu alguém dizer assim que o filho ou a filha de alguém foi para a universidade e perdeu a fé. Olha, ninguém perde o que nunca teve. Acredito que crentes fracos são influenciados por filosofias, ideias, mas vemos aqui que Daniel e seus amigos não foram influenciados. Pai, mãe, discipulem, ou seja, ensinem a próxima geração, para que eles estejam prontos, para quando vir uma pergunta difícil, eles saibam responder de uma maneira que agrada a Deus, que eles possam viver nessa terra.
Deus os capacitou a passar no exame final. Olha, versos de 1 a 18. Havia a duração do curso, né? 3 anos. Nós vimos aqui, verso 5, né, que fala que eles fossem alimentados durante 3 anos, para que no final eles pudessem servir diante do rei. E aí, versículo 18, nós vemos, passado o tempo determinado pelo rei, os 3 anos, para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Passou o tempo aí, esses 3 anos de ensino, de intensivo, e agora eles estão diante do rei. Verso 19, então o rei conversou com eles. Opa, a prova não foi escrita, foi uma prova oral, né? O rei conversou com eles. E verso 20 fala que eles foram aprovados, né? Verso 19 ainda fala, e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. E o rei, verso 20, e o rei achou os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria, discernimento, sobre a qual lhes perguntou. Ou seja, depois de 3 anos de intensivo, Daniel e seus amigos passaram no exame final, no trabalho de conclusão de curso, eles passaram, né? Então, nós vemos que o rei os achou 10 vezes mais instruídos do que magos, adivinhos de todo o seu reino, de todo o império. Por que será? Na matéria de sabedoria e discernimento. Tudo que o rei perguntava, eles sabiam. Olha o versículo 17 mais uma vez. No caso desses 4 jovens, Deus, olha, você percebeu Deus mais uma vez agindo? Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, ou seja, daquilo que eles estavam aprendendo, daquilo que estava ali diante deles como conhecimento. Deus deu para eles tudo isso, e o rei Nabucodonosor percebeu que era 10 vezes mais do que todos os outros reis, magos e de todos os estudantes que estavam ali, né? Então, eles passaram a servir ao rei. Lembra do trabalho garantido? Olha o versículo 19, a última parte. Por isso, eles passaram a servir o rei. Eles passaram a trabalhar ali com o rei no palácio. E também Deus capacitou Daniel em toda a sua vida. Olha o versículo 21. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel tornou-se alguém de alta patente, ministro da Babilônia. Ele foi um homem de sucesso e de alta posição. Daniel chegou lá. E muitos querem hoje uma alta posição, mas, infelizmente, para isso negociam valores, se corrompem, envergonham o nome de Deus. Honre a Deus hoje, nas coisas pequenas, para que um dia, se Deus te colocar em algo grande, algo maior, você honre a Deus também. No livro de Daniel mostra a queda da Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia perdeu seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para o outro império, Império Medo-Persa. Daniel ficou 70 anos no cativeiro e ele continuou fiel até o final. Daniel tomou uma decisão radical de não pecar contra Deus, e Deus o abençoou. Isso não significa que ele não passou por riscos, dificuldades, problemas. Você vai ver que ele vai para situações trágicas, difíceis, mas Deus era com ele. Deus era com Daniel e também com os seus amigos. E você?
Você tem tomado decisões radicais, decisões diferentes daqueles que trabalham, estudam junto com você para não pecar contra Deus? Quais decisões ou o que você tem feito para alcançar os seus sonhos? Onde Deus está nessa caminhada? Vale a pena ganhar o mundo, ou seja, o sucesso, a fama, os sonhos? Vale a pena ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós vimos hoje, mantenha seus valores. Daniel e seus amigos, eles mantiveram os seus valores, aquilo que eles aprenderam sobre Deus e sobre o caminho de Deus, diante das dificuldades, tragédias, diante das grandes oportunidades da vida e também diante das pressões. Eu convido você também a manter os seus valores, a manter a fé na palavra de Deus e no caminho de Deus. Vamos agora para algumas aplicações do texto para a nossa vida de hoje. Primeira aplicação: Deus exerce soberania sobre tudo e todos. Deus exerce soberania sobre tudo e todos. Nós vimos no verso 2, o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e a nação. Ou seja, ele aplicou a disciplina ao seu povo. Deus aplica a disciplina ao seu povo que não se arrepende dos seus pecados. Nós vimos que ele exerce poder sobre governos e reinos. Quem ali fez cair Joaquim foi Deus. Quem elevou Nabucodonosor foi Deus. Deus tem os seus planos e os seus projetos. Por isso que ele é soberano, ele não precisa nos explicar ou nos perguntar, ele faz acontecer. E nós vimos também que no verso 9, ele concedeu misericórdia para Daniel e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Deus ajudou Daniel ali a ele continuar firme. Para se manter firme, nós temos que nos manter com a força de Deus, não com a nossa. Nós não somos capazes, é Deus que abre as portas, é Deus quem nos dá forças para continuar. E nós vimos também no verso 17 que Deus capacitou Daniel e seus amigos para viverem na Babilônia, no presente e no futuro. É Deus que fez eles, Deus que levantou eles, Deus que protegeu eles. Isso não significa que eles não passaram por dificuldades, passaram. Mas Deus é soberano e Ele vai à frente de todas as coisas. Deus exerce soberania sobre tudo e sobre todos, sobre governos, sobre pessoas. Segunda aplicação: o ensino bíblico dos pais em casa prepara os filhos para a vida. O ensino bíblico dos pais em casa prepara os filhos para a vida. Daniel e seus amigos, eles chegaram numa situação muito difícil. Uma nova nação, uma nova cultura, uma nova língua, mudaram seus nomes. Eles tiveram pressão para pecar, mas eles não fizeram isso. Daniel criou um plano para não pecar contra Deus. Por que será? Eles amavam a Deus e temiam a Deus. Quem ensinou isso para eles? Eu acredito que os pais. Por isso, pai e mãe, ensine a Bíblia aos seus filhos. Nós, a IBLE, estamos preparando material para te ajudar nessa tarefa de discipular os filhos, discipular seus filhos, ou seja, discipulando a próxima geração. Terceira aplicação: pecar contra Deus não é opção. Pecar contra Deus não é opção. Alguns vivem a vida, alguns crentes vivem a vida como pecar é uma opção. Dependendo da situação, a pessoa fica com Deus, dependendo, não. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu não pecar contra Deus. Nós temos que seguir esse exemplo de Daniel. Assim como outros. Lembra de José? José teve ali a oportunidade de pecar, ou seja,
de ter relações com a mulher de Potifar, mas ele fugiu. Ele falou, eu não vou pecar contra Deus e nem contra Potifar. E eu e você temos que fugir. Pecar na minha vida e na sua vida, você que está em Cristo Jesus, não é uma opção. Nós não devemos pecar contra Deus. Nós temos que honrar a Deus. Quarta aplicação. Deus capacita seus filhos para serem uma bênção para a cidade. Deus capacita seus filhos para serem uma bênção na cidade. Daniel e seus amigos não estavam na sua cidade, não estavam no seu país, não estavam na sua cultura. Eles foram levados para lá escravos. Seus pais devem ter morrido. Eles tinham de tudo, eles tinham qualquer opção para falar vingança, ficar com raiva de Deus, das pessoas. Mas com a força de Deus, eles decidiram ser uma bênção para a cidade. Empenhe-se para a prosperidade da cidade, ore pela cidade, porque da cidade vai vir a prosperidade, ou seja uma bênção onde você está. Seja uma bênção para essa cidade, para a sua comunidade, onde quer que você esteja. Seja uma bênção. Viva de uma maneira que as pessoas vejam Cristo através de você. Faça a diferença neste mundo. Daniel e seus amigos não tinham vergonha nem medo de servir a Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Sirva a esse Deus. Seja uma bênção. Nós vimos hoje a nossa primeira mensagem da nossa nova série, Ouse Ser Firme, Mantenha Seus Valores. Que Deus te abençoe nessa semana. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Eu agradeço porque o Senhor colocou pessoas nas nossas vidas que nos ensinaram, nos explicaram, nos falaram sobre a salvação, sobre o amor de Deus. Os pais, os irmãos, os amigos. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor trabalhou em nós e houve arrependimento, houve salvação através do Teu Evangelho, que Jesus Cristo veio a este mundo, Pai, não pecou, Ele viveu uma vida perfeita e na cruz do Calvário Ele morreu para pagar, ó Deus, o preço para Deus, mas Ele também pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salva. Eu agradeço porque um dia o Senhor me salvou, e salvou muitas pessoas que estão aqui me assistindo e ouvindo. Ó Deus, trabalha nos corações daqueles que estão ouvindo essa mensagem também, para que se arrependam e creiam, e possam viver para o Senhor, que possam cuidar de seus filhos, que os filhos possam, ó Deus, aprenderem a palavra de Deus e serem uma bênção também, onde quer que eles estejam. Ó Deus, trabalha em nós e através de nós, nesses dias. Nos ajuda a manter os valores da Tua palavra. Que seja a bênção para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, e que seja uma grande bênção para a nossa cidade. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Seja uma bênção na sua cidade. Olá, como vai? Tenho certeza que a sua vida foi abençoada pela palavra trazida essa noite. E agora eu gostaria de lembrá-los de alguns recados para a semana. Quinta-feira, a partir das 19 horas, temos comunhão e oração. Então convido você, eu desafio você a estar junto conosco pelo aplicativo Zoom a partir das 19 horas. Sábado, nós temos duas reuniões importantes também. Teens a partir das 15 horas e jovens a partir das 17 horas. Venha, participe conosco com uma dessas reuniões. Deus abençoe você, abençoe a sua semana. E agora ouviremos mais uma música que será apresentada pelo nosso grupo de louvor. Deus o abençoe e tenha uma ótima noite.